Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada por estarmos aqui juntos novamente, caminhando nesse estudo, Pai. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a Tua presença conosco. E pedimos também que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que ouvir, cada pessoa que estiver estudando a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que bom. Hoje estamos pensando em Neemias. Se pensarmos na linha do tempo, desde o começo, os nossos degraus, desde a criação, Abraão, os patriarcas, Egito, a saída do Egito, os reis, o cativeiro. E nós estamos agora na nossa escadinha pensando no cativeiro e na restauração, porque isso vai se dar ao mesmo tempo. Eles estão no cativeiro ainda, mas estão já começando a restauração. Nós vamos lembrando também dos livros, nós estamos nos livros de história. Já vimos Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras. E agora estamos em Neemias. Estamos quase terminando o grupo de livros de história, que contam a história do povo de Israel. Nesse tempo, nós temos profetas também. No cativeiro, profeta Daniel e Ezequiel. Na restauração, nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós estamos lembrando e caminhando no tempo da restauração. Nós vimos a primeira migração, que se deu com Zorobabel, no ano 536, com Ciro. No ano 458, a segunda migração, a segunda leva que está voltando para Jerusalém, com Esdras. E hoje nós estamos com Neemias, a terceira migração. Na segunda migração, Esdras, na primeira, Zorobabel e a restauração do templo. Hoje nós vamos ver Neemias, a restauração dos muros. Dizem que Esdras e Neemias era um livro só. E também, como aconteceu com Reis, Crônicas, separaram em dois para facilitar o estudo. Neemias, capítulo 1, quando Neemias é copeiro do rei, e ele está lá no cativeiro, lá na Babilônia. E ele recebe a visita do irmão dele e de alguns que estão em Jerusalém. Aqueles que ficaram em Jerusalém, quando Nabucodonosor levou para a Babilônia, e aqueles que estão já voltando com a primeira leva, que voltaram com Zorobabel. E as notícias de Jerusalém são tristes. A miséria, os muros estão derribados, as portas queimadas, e a situação de Jerusalém é uma situação muito triste. Então, Jeremias, ele vai falar quase todo o livro na primeira pessoa. Ele fala que eu sentei, eu chorei, eu jejuei e eu orei. A oração dele vale a pena a gente ler. Uma oração de louvor, de confissão, de petição. Ele lembra para Deus da promessa que Deus fez, que se o povo dele fosse disperso por causa da idolatria, por causa da apostasia, mas se o povo se arrependesse e chorasse e pedisse, ele traria de volta. Então, é interessante que ele fala que foram 4 meses Neemias pedindo
Neemias chorando, Neemias jejuando por causa do povo que estava em Jerusalém. Ele estava numa situação boa, ele era copeiro do rei. Era uma posição boa mesmo. E então ele conta que um dia ele estava servindo o rei e o rei perguntou: o que você tem, que você está triste? Você não está doente? Então ele disse: como eu não poderia estar triste, sabendo notícias da terra onde estão sepultados meus pais, a miséria, a destruição. Eu estou muito triste. E o rei perguntou: o que você pediria para mim? Ele disse: eu pediria de ir na minha terra, na minha cidade, para reedificar. E o rei aceitou e falou que ele poderia ir. Quanto tempo ele iria demorar? E ele, então, não fala o prazo, depois a gente vê que foram 12 anos. Mas aí ele pede também para o rei, ele pede cartas para os governadores, porque ele iria passar além do Eufrates. Então, cartas para que ele pudesse passar. E carta também para o guarda das matas, para que ele cedesse madeira para ele, para a reedificação dos muros, das portas e também de uma casa para ele que estava indo lá para ser governador. E o rei ainda ofereceu para ele oficiais do exército e cavaleiros que fossem com ele. Então, quando Neemias vai para Jerusalém e passa lá, dá as cartas, os inimigos se levantam. Esses inimigos vão até o final do livro. Sambalate, Tobias, quando eles sabem da notícia que alguém quer o bem de Jerusalém, eles acham muito ruim. Eles se revoltam com isso. E Neemias conta que ele chegou lá, ficou 3 dias lá em Jerusalém, não contou nada para ninguém. No 3º dia, de noite, ele fez uma inspeção noturna. Ele passou por todos os lugares, as portas, os muros que estavam derribados. E ele foi de lugar em lugar até voltar aonde ele estava hospedado, vendo a situação tão triste da sua cidade. E ele então fala para os magistrados, para as autoridades que estão ali, o que ele veio fazer. Ele fala: olha a situação nossa, os muros derribados. Isso é vergonha para nós, isso é tristeza. Mas Deus me despertou para isso e o rei nos ajudou. Nós vemos a mão de Deus e a mão do rei nesse negócio. Então, os magistrados, os sacerdotes que estavam ali, ficaram animados e disseram: vamos reedificar, vamos trabalhar para que a nossa cidade seja reconstruída totalmente. Aí, aqueles inimigos, aqueles adversários se levantaram, Sambalate, Tobias, mais o Gesem, e começaram a caçoar, a zombar deles. E falaram assim: vocês estão querendo fazer uma revolução contra o rei? Nós vamos comunicar isso ao rei. E Neemias falou: Deus está nesse negócio, Ele vai nos dar êxito. Porque eles falaram assim: vocês não têm capacidade de reconstruir. Eles nos desprezaram, eles zombaram. Mas Neemias então rebate, dizendo que Deus está nesse negócio. Nós vamos nos dispor. E tem mais uma coisa: vocês não têm parte aqui. Vocês não são da nossa raça, vocês não têm direito e não têm história conosco. E houve um fortalecimento, uma vontade, um ânimo de fazer as coisas. E começou pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele se dispôs e
começou a trabalhar na frente da casa dele, arrumando o muro e arrumando as portas. E o outro grupo também começou, e os grupos foram cada um chegando, cada um vendo perto de si, perto da sua casa, o que ele podia fazer. E, de repente, estavam todos trabalhando. Os sacerdotes, os homens de Jericó vieram também, homens de Gibeão, o governador de Além-Eufrates. Ali tinha ourives, perfumistas, mulheres, então mercadores, cada um fazendo uma parte do muro perto da sua casa. E foram assentando as portas, colocando ferrolhos, trancas e vigas. Deu 38 grupos trabalhando ao mesmo tempo. E os adversários também se armando e maquinando contra eles. Eles se uniram ainda ao exército de Samaria e começaram a questionar o que esses fracos judeus podem fazer. Será que eles vão sacrificar para pedir que o Deus deles os ajude? Será que eles pensam que vão terminar num dia? Com essas pedras que viraram pó, porque estão pedras queimadas? E se fizerem um muro, uma raposa mesmo derrubará. Uma característica de Neemias, que em toda situação ele orava. Então, quando ele ouviu essas coisas, ele orou contra aqueles adversários, aqueles inimigos da restauração. Eles haviam se juntado, mais os arábios, amonitas, eles estavam irados. E eles resolveram atacar e fazer confusão ali entre os povos. E chegaram também a pensar assim: vamos atacar e vamos matá-los. O Neemias diz: nós oramos e pusemos a situação à frente de Deus. E o povo estava cansado, porque eram perfumistas, eram pessoas ouríveis, pessoas que não estavam acostumadas com um trabalho tão pesado. E então estava havendo uma canseira e também o medo que os inimigos nos atacassem. Aí nós pusemos nos lugares mais baixos famílias e mais proteção. E falar para eles: não temam, lembrem tudo que Deus tem feito por nós. E cada um tinha suas espadas, lanças, arcos para se defenderem. Metade dos trabalhadores faziam o trabalho e metade protegia. Depois, no outro lugar, numa mão o instrumento para a restauração e na outra mão a arma. Era um constante medo e constante vigilância contra os inimigos. E também combinamos, o moço com a trombeta ficava perto de mim. Qualquer perigo, a gente tocava a trombeta e eles viriam, todos se juntavam onde sendo tocada a trombeta. Nós trabalhávamos desde o raiar do dia até o sair das estrelas. E foi combinado também, foi pedido que cada um que estava trabalhando ficasse de noite ali para vigiar. Trabalhava de dia e de noite vigiava. A gente nem trocava de roupa e dormia com a arma ao lado. E fomos fazendo o muro e as coisas foram acontecendo. O inimigo preparado para nos atacar, mas nós confiando em Deus e fazendo a obra. Aí, passado algum tempo, o trabalho sendo feito, algumas mulheres e homens, famílias, vieram até mim, Neemias está contando, e fizeram reclamação. Alguns estavam passando fome, porque eles
tiveram que deixar o trabalho deles para fazer a restauração dos muros. Então, precisavam comprar trigo, precisavam comprar mantimento e não tinham mais dinheiro. Outros hipotecaram casas, terras. Outros pediram empréstimo até para pagar o tributo do rei, porque eles estão restaurando, mas eles ainda continuam cativos do rei da Pérsia. Eles tinham que mandar tributo para eles. Então, estão reclamando. E eles falam assim, agora os nossos patrícios estão nos cobrando e cobrando juros altos. Quando Neemias soube disso, ele ficou muito aborrecido e chamou os patrícios que tinham condições de usurários. E falou que não podia acontecer isso. O que está acontecendo? Nós tivemos que um dia resgatar os nossos irmãos que estavam escravos de outros povos. Fizemos isso. E agora vocês estão escravizando os seus próprios irmãos porque vocês estão querendo levar seus filhos para pagamento? Aí ajuntaram todos os magistrados, chefes de famílias, e ele então falou, ele repreendeu e ele exigiu: vocês restituam as terras, as vinhas, os olivais, o centésimo do dinheiro, o dízimo do trigo, do vinho, do azeite, porque vocês não podem fazer isso. Nós somos proibidos de escravizar os nossos irmãos. E todo o povo que estava incorrendo nesse erro resolveu e aceitou a reprimenda e falaram: restituiremos e não exigiremos nenhum pagamento mais. Ele exigiu que eles fizessem um juramento e fosse registrado perante os sacerdotes. E ele disse assim: quem não cumprir vai ser despojado, vai ser tirado da congregação. Eles louvaram a Deus e agradeceram a atitude de Neemias e a atitude dos seus irmãos. Louvaram a Deus porque aquele problema foi resolvido. E Neemias, ele fala do exemplo dele. Ele era um líder e ficou famoso pela liderança dele, pelas estratégias e pelo temor que ele tinha a Deus. Ele disse, nos 12 anos que ele estava sendo governador, ele nunca comeu o pão devido ao governador e aos seus ajudantes. Ele não fazia isso, como os outros governadores. E ele disse, não fazia e não faço, porque eu tenho o temor de Deus. E ele conta que cada dia era feito ali um boi, 6 ovelhas, aves e um caminhão de vinho para os trabalhadores e para os hóspedes do seu palácio, da sua casa. Então ele ora, Deus, lembra de mim o que eu tenho feito por este povo. Os inimigos não paravam também. Os inimigos continuavam querendo destruir, querendo parar a restauração. E eles souberam que o muro estava edificado. Não tinha mais nenhuma brecha. Só não tinham colocado ainda as portas nos portais. Então mandaram um recado para eles se encontrarem no Vale do Ono, porque estavam sabendo que eles estavam armando alguma coisa contra o rei. E ele disse, eu não posso, eu estou fazendo uma grande obra, não posso deixar. Eles fizeram o convite 4 vezes. Eles queriam o meu mal, eles queriam que eu fosse lá para fazer o mal para mim. E eu dava sempre a mesma resposta, não posso. Então mandaram uma carta dizendo que foi dito ali que eu estava armando uma revolução contra o rei, que havia um profeta ali falando que eu ia ser o rei de Judá e eles queriam conversar comigo. Aí eu mandei a resposta na carta. Nada disso aconteceu, vocês estão inventando.
Eles queriam parar a obra. E eu fiz oração. Deus, fortalece-me e fortalece-nos. Aí Semaías, eu fui visitar Semaías, ele estava encerrado, e ele disse, nós temos que esconder no templo, porque estão querendo matar você, e vão qualquer noite matar você e me matar. E eu disse para ele, de jeito nenhum, não sou homem que foge. E outra coisa, eu não posso entrar no templo, no lugar do Santo dos Santos, que é só para o sacerdote. Ele queria que eu fizesse uma coisa errada para eles terem um motivo para me acusar. E depois eu soube, ele recebeu um dinheiro de Tobias e o Sanbalate para me subornar, para me fazer errar. E quando nós vemos 52 dias e os muros estavam reconstruídos, estavam terminadas a reconstrução daqueles muros. Nós ficamos muito felizes. Os vizinhos e os inimigos se sentiram derrotados e perceberam que era a mão de Deus que estava conosco, por isso o trabalho pôde ser terminado em 52 dias. E escreviam cartas para me atemorizar, cartas entre eles, havia parentesco com inimigos dos próprios judeus, e então a batalha continuava. Por isso nós estabelecemos guardas em Jerusalém. O muro estava reedificado, as portas assentadas. Então nós nos preocupamos de aumentar a segurança e a proteção do nosso trabalho. Nós vamos continuando, voltando com Neemias e o trabalho da restauração dos muros. Que Deus nos abençoe.